Bom, e para finalizar a mensagem, eu não poderia deixar, de falar no Dia dos Professores, que eu acredito ser muito, muito importante para a vida de qualquer pessoa, em qualquer trabalho que ela coloque o amor envolvido dentro do seu trabalho, dentro do seu fazer, que isso me trouxe à memória na Bíblia uma passagem do livro de Jó. Acho que todo mundo conhece um pouco a história de Jó. Eu estou lendo no livro de Jó, eu estou no capítulo 35, e a mensagem que eu tenho do livro de Jó é a seguinte, para fazer a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente realmente deve buscar em nossa vida, colocar em todas as áreas da nossa vida. Diz o seguinte, Jó 21, 23, 25. Falando sobre o homem justo e o homem ímpio. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. E o outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Aqui nesse momento, Jó é falado sobre como seria a morte de alguém que viveu uma vida sem amor, uma vida impiamente, uma vida regada à perversidade, à falta de empatia, ao amor próprio, ao amor ao próximo, ao amor a Deus, e um contraste de uma pessoa que morre, porém, em toda a sua vida, ela escolheu colocar o seu coração diante de Deus e deixar Deus agir nele, colocar o amor dele, a fé dele. E até na hora da morte, aqui nessa passagem, a gente vê que ele vai morrer, mas dentro de si, aquela chama, aquela luz que Deus colocou em seu coração, ainda vai estar lá. E já o outro, ele vai morrer, como diz aqui, na amargura do seu coração, sem ter provado o bem. Isso é para nos refletirmos o seguinte, como é que está sendo a sua vida até agora? Eu me pergunto sempre, Senhor, se hoje eu morresse e o Senhor me desse a chance de olhar para trás, para ver como foi que eu vivi até o instante da minha morte, será que eu ia sentir esse prazer que está descrito aqui no livro de Jó, que o justo morre assim? Será que eu ia sentir? Eu ia olhar para trás e dizer assim, olha, Senhor, o Senhor me deu uma vida abençoada. Eu ouvi a sua voz, eu obedeci. Eu deixei o seu amor me preencher e tudo que eu toquei e tudo que eu fiz foi preenchido por ele. Será? Às vezes eu faço essa pergunta. E outra passagem que me chama muita atenção é Jó 27, que diz assim, 27:8. Qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro quando Deus lhe arrancar a sua alma? Outra coisa que a gente pode pensar, nós acumulamos tanta coisa, e não colocamos amor em muitas delas, ou em quase nenhuma. Vivemos apenas por viver superficialmente e no final da jornada, quando aquilo for arrancado de nós, quando deixarmos toda essa matéria, do que valerá tudo que a gente fez sem verdade, sem amor, sem perdão, sem sinceridade, sem generosidade, sem fé, A passagem que também me chama a atenção é Jó 27, que já é o contraste também. Já é a morte de alguém que entregou seu coração a Deus, do justo. Quando se fala justo, não é alguém que não tenha pecado, porque no mundo não há ninguém que não pecou, tá? A pessoa que diz não pequei, ela já está pecando, porque não há um justo sequer que não tenha pecado. Mas justo aqui é aqueles que foram justificados por Deus. E tem aqui em Jó um exemplo, de homem temente a Deus. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Outra coisa que me chama a atenção, as pessoas dizem assim, olha, você quer conhecer alguém? Dá poder a ela. Dá poder a ela porque ali ela vai mostrar se o que ela faz é por amor ou não. Eu discordo disso. E vou dizer por que eu discordo disso.
Porque aqui nessa passagem, Jó diz o seguinte: enquanto tiver o sopro de Deus na vida dele, por mais que tudo esteja de ruim a pior, a boca dele não vai proferir iniquidade, que é pecado, e nem vai pronunciar engano, ou seja, mentira, falsidade, hipocrisia, não vai atentar contra o próximo, não vai conspirar contra o próximo, não vai puxar o tapete de ninguém, entende? Então eu me pergunto, será mesmo que a gente vai conhecer alguém quando a gente der poder a ela? Não, nem sempre. Jó aqui nessas palavras, ainda que por dentro, mas por dentro ele estava se questionando, perguntando a Deus, mas ele proferiu palavras de bênção, palavras positivas, né? Que o levava ali a ainda acreditar que Deus faria algo na vida dele. Então, é bom a gente pensar no último instante, assim, da nossa vida, a gente vai proferir palavras de amor ou palavras de engano, né? Isso vai depender muito do que a gente realmente viver, de verdade. Tudo que a gente viver de verdade, verdadeiramente, amando. Porque eu digo para vocês, a luta é muito grande e sem amor, ela será muito maior. Muito maior. Porque não tem coisas que podem ser pagas com dinheiro ou com qualquer coisa material. Se você não sentir amor ao fabricá-las, ao fazê-las, você nunca vai se sentir realmente pleno em Deus, certo? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que o amor de Deus, que a graça dele preencha a vida de cada um em todas as áreas, assim como eu me sinto preenchida e sou grata por ele ter me agraciado com a sua graça e misericórdia, para que eu vivesse aqui nessa terra o melhor de Deus na minha vida. Deus abençoe a cada um, beijos e até uma próxima mensagem.